Em sintonia com você. Timbira. Paixão do brasileiro. É hora de falar do futebol. Giro Esportivo. Com o timaço Timbira. Uma hora, 3 minutos. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Meus amigos e minhas amigas do Giro Esportivo, hoje é 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira. E na agendinha do Giro Esportivo, hoje, segunda-feira, é dia de abraçar os bolivianos, o Bandeira, lá no Bequimão. É teu parente, Daniel? Bandeira do Bequimão? Deve ser, né? O Bandeira, lá do Bequimão, e o Jorge e o Pedro, lá da Universidade Selma, Campus Turu. Encontrei com o Jorge hoje, primeiro dia de aula do semestre letivo. O Pedro não estava lá, não sei se está de férias. Não o vi. Bom, a bola rolou no final de semana. Tivemos muitos jogos no sábado e no domingo. Vamos a eles. Sábado, no estádio Castelão, aqui em São Luís, o Sampaio venceu o Moto por 2-0. O que falar sobre esse jogo? Bom, primeiro, teve uma expulsão do jogador do Sampaio no final do primeiro tempo, que, a meu ver, foi absurda. O zagueiro do Sampaio tem uma bola espirrada na entrada da grande área e ele tenta um voleio. E como ele é muito alto, tem a perna comprida, parece a Daniela Bandeira, que está passando aqui atrás, ele, ao dar o voleio, ele acaba atingindo a cabeça do jogador do Motoclube de São Luís. E o árbitro aplica cartão vermelho direto. Nem deu amarelo. O lance, para mim, era para cartão amarelo. Por quê? Porque você percebe, pela dinâmica do lance, que o zagueiro do Sampaio, quando ele se arma para dar o voleio, ele não olha em momento nenhum se tem algum adversário à frente. O que descaracteriza a intenção dele em atingir, agredir deliberadamente o adversário. Ele só está olhando para a bola, de costas para o jogador do Moto. E atinge a bola e, na sequência, atinge também a cabeça do jogador do Moto. É lance para cartão amarelo, porque é a chamada jogada temerária. Você sendo muito alto, com a perna comprida, levantando a perna daquele jeito para dar um meio, não estando sozinho, porque é uma jogada na entrada da grande área, você pode, como de fato aconteceu, acabar atingindo um colega de profissão, até do próprio clube, e machucar sério, machucar feio. É para cartão amarelo. Se a gente notasse, pela dinâmica do movimento, que ele quis acertar a cabeça do adversário, é agressão, é vermelho direto. Então eu acho que a expulsão foi equivocada. E aí o Sampaio ficou com um homem a menos, do final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo. O Moto jogou até bem, com a entrada do Léo Silva. O Léo Silva, quando quer jogar e joga bem, faz a diferença. O Moto, até por ter um homem a mais e estava jogando bem, teve oportunidades, mas o Sampaio é que marcou. 2 chances, 2 gols. Uma no primeiro tempo, outra no segundo. A do segundo tempo, então, já no final do jogo, foi bizarro. Uma lambança. O jogador do Moto vai recuar a bola de cabeça para o adversário, e para o goleiro, e quase que ele faz um gol contra, porque ele dá uma cabeçada tão forte que cobre o goleiro do Moto. E o Adalto Júnior, experiente, malandro, meio atacante, muito bom jogador. Quando perceber o lance, esse cara vai fazer lambança, vai atrasar essa bola com cabeça e vai colocar por cima do goleiro do Moto. Já vou ficar de olho aqui. Não deu outra, se antecipou a todo mundo,
ao goleiro e colocou a bola para dentro fácil. Gol mais fácil que o Adalto Júnior já fez na vida dele. Mas fruto da competência, da experiência, da malandragem dele, que anteveu o lance. Então essa foi a história do jogo Sampaio 2, Moto 0. No próprio sábado, no estádio Costa Rodrigues, lá na cidade de Pinheiro, finalmente o Pinheiro conseguiu a vitória. Teve em várias oportunidades, nas 5 rodadas anteriores, teve a chance de ganhar os jogos, mas sempre tropeçava, especialmente no final do jogo, e cedia principalmente o empate. Mas dessa vez não, venceu a equipe do Cordino e venceu bem, 2-0 para a equipe do Pinheiro. Aí, um pouquinho mais tarde, no sábado, 15 minutos depois dessas 2 primeiras partidas, lá no Licídio Frazão, em Chapadinha, o Chapadinha também resolveu vencer. Chapadinha 1, Tuntum 0, com uma grande festa. O Licídio Frazão está lotado para os jogos do Chapadinha. É festa no interior. E mesmo o Chapadinha até então não tinha ganho ninguém. Mas mesmo assim a galera vai, faz um carnaval, tem bandinha, tem muita cerveja rolando. E aí no finalzinho do jogo, o Chapadinha fez um gol, parecia um título de campeonato brasileiro, uma loucura. Jogadores correndo em direção à torcida, subindo no alambrado, a torcida fazendo cânticos de vitória. Foi um negócio bonito, uma festa realmente. E ontem, comecinho da noite, 7 da noite, Copa do Nordeste, a estreia do Maranhão Atlético Clube na competição. E não foi a estreia esse ano não, foi a estreia na competição. O Maranhão nunca tinha disputado a Copa do Nordeste. Estreou jogando fora, no Frasqueirão lá em Natal. E empatou com os donos da casa. ABC 2, Maranhão 2. Um empate com sabor de derrota. Por quê? Porque o Maranhão, principalmente no segundo tempo, tomou conta do jogo, mandou na partida, teve várias oportunidades de matar o jogo. Começou tomando um gol no começo do primeiro tempo, uma bobeada ali no meio de campo, bola perdida, contra-ataque rápido, fulminante, gol do ABC. Mas no segundo tempo só deu o Maranhão Atlético Clube, empatou e virou o jogo. E aí o jogo já no finalzinho, nos acréscimos, ali por volta dos 48 minutos, já ia acabar o jogo. Tem um lance perigoso da equipe do ABC dentro da área, o zagueiro do Maranhão chega, pega primeiro na bola, depois no centroavante do time do ABC, e o juiz marcou o pênalti. E naquele momento, a gente disse, olha, Maranhão foi garfado, foi operado. Esse juiz veio encomendado para prejudicar o Maranhão, porque ele já tinha demonstrado, juiz lá da Bahia, que ele era fraco, técnica e disciplinarmente, errando várias faltas, errando aplicação de cartões, horrível o árbitro. Mas até então, ele não tinha qualquer influência no resultado da partida. Então, apesar dos erros, apesar da deficiência técnica e disciplinar, não tinha participação na partida, no resultado do jogo. E nesse momento, ao marcar um pênalti, naquele instante, a gente imaginava inexistente. Eu, o Solon Vieira, que estava narrando o jogo, eu estava comentando, o Jalber Pereira reportando, nós três ficamos sem entender. Pô, como é que esse cara viu pênalti nesse lance? Não foi pênalti. E aí, a gente achou interessante, porque um jogador do ABC foi lá na beira do campo conversar com o técnico do Maranhão, o Zé Augusto, que estava revoltadíssimo, como nós estávamos, a torcida do Maranhão estava, a comissão técnica do Maranhão, o Zé Augusto, que é um cara esquentado por natureza, e o jogador do ABC fazia assim para ele, olha, bateu com a mão na bola 2 vezes, e a gente sem entender aonde foi isso, gente, nós não vimos, nesse lance não teve toque do Maranhão Atlético Clube, de ninguém do Maranhão tocou na bola.
Aí o jogo acabou, a gente comentou, dizendo que o Maranhão foi garfado, foi operado, que o pior em campo tinha sido o árbitro e tal. Hoje de manhã fizeram um recorte do lance. Na hora em que a zaga do Maranhão disputa a bola, ganha, na sobra o jogador do ABC finaliza, o goleiro Moisés faz a defesa e fica com a bola aqui no chão. O Ian, lateral direito do Maranhão, substituto, tinha entrado no lugar do titular no segundo tempo, vai e faz a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, nesses anos todos de futebol. E olha que eu já tenho um tempo. Eu comecei no dia 20 de agosto de 1980, então já tem um tempinho. Sabe o que o Ian faz? Ele vai e ao invés de bater na cabeça do Moisés, a Maísa até brincou ali no grupo, disse pra gente, a cabeça do Moisés que é enorme, ele podia bater na cabeça do Moisés, ele podia bater nas costas do Moisés, ele podia fazer qualquer coisa, menos o que ele fez. Ele bate na bola com a sua mão, 2 vezes dentro da área, pênalti, claríssimo. E aqui eu peço desculpas ao árbitro, porque eu disse que ele era incompetente e quem sabe até desonesto, por ter marcado um pênalti numa falta que não aconteceu. Mas só que não aconteceu falta, mas aconteceu o toque do Ian, dentro da área, no lance, ele bate na bola, não satisfeito em fazer uma vez, 2 vezes. Olha, nem meu filho, que tem 5 anos de idade, o caçulinha, e que já sabe jogar bola, brinca com a bola, ele sabe que não pode meter a mão na bola durante o jogo, muito menos dentro da área. O Ian já tem 72 anos de futebol, estava no Sampaio ano passado, está no Maranhão agora. Não é possível que ele não saiba que você não possa comemorar a defesa do goleiro metendo a mão na bola, mesmo a bola estando na posse do goleiro, nas mãos do goleiro. Se qualquer jogador mete a mão deliberadamente dentro da área, é falta. Se for do adversário, é a favor do Maranhão. Se for do Maranhão, é pênalti para o adversário. E o Ian fez isso. E aí não tem como não passar pela cabeça de qualquer cidadão, de qualquer cidadã, com essa loucura que existe aí, de casas de apostas, de manipulação de resultados, que o Ian não tenha feito aquilo deliberadamente. Eu não tenho como afirmar, porque eu não vou provar, eu não tenho como provar, mas não dá para não suspeitar de que isso aconteceu, porque não dá, porque eu até disse no meu comentário final do jogo, eu disse o seguinte para o Solon Vieira: Solon, o ser humano só erra por 2 motivos: ignorância ou má fé. Ignorância, desconhece o assunto; má fé, erra de vontade própria, deliberadamente. Só que eu estava falando isso em relação ao árbitro, e agora eu tenho que dizer isso em relação ao Ian, lateral direito do Maranhão. Ou ele errou por ignorância, ele desconhece a regra do futebol, ele nunca foi orientado desde a divisão de base, que ele não pode fazer isso, o que é muito pouco provável, ou por má fé, foi deliberado para fazer um pênalti lá de uma casa de apostas. Não tem como não pensar nisso. Me perdoe o Ian, a família dele, quem quer que seja, mas não se comenta outra coisa na cidade. Terminei a aula hoje, 11 horas, os alunos foram falar comigo. E aí, professor, o que o senhor acha daquele lance lá? O senhor acha que o jogador não sabia aquilo? A gente não acredita nisso. O senhor acredita? E eu tive que dizer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Pessoal, eu não tenho como afirmar, porque eu seria irresponsável, leviano, eu não tenho prova nenhuma disso. Mas no direito a gente não trabalha só com provas, a gente trabalha também com indícios. E o indício, que é fruto da experiência, do senso comum, ele nos leva a crer que o Ian, jogador profissional já há alguns anos, desde a época que foi da divisão de base, ele sabe que não pode meter a mão na bola dentro da área. Então, ou deu uma louca nele, aloprou,
deu um apagão na cabeça do Ian e ele fez aquela bobagem, aquele amadorismo, aquela irresponsabilidade, tem que ser punido pela diretoria do Maranhão Atlético Clube. Ou então foi deliberado. Não tem como provar, né? Mas é muito estranho, né, Samira? Não tem como não achar diferente. Bom, o certo é que o Maranhão fez o dever de casa, né? O dever de casa era ir lá em Natal e trazer um pontinho na bagagem. Trouxe. Mas, por isso é que eu falei, um empate com sabor de derrota. Porque estava ganhando o jogo de 2-1, o jogo estava terminando, e o ABC, se não for aquele pênalti, não tinha poder de fogo, não tinha poder de reação, não ia empatar o jogo. Recebeu um pênalti de bandeja, de graça, para empatar a partida. E o centroavante que bateu, o chileno, que é jogador lá do ABC, incompetente, porque ele não tinha dado um chute o jogo todo. Bateu o pênalti, Moisés defendeu, ele perdeu o pênalti. Só que a bola, Moisés defende e não consegue agarrar, porque ele bateu forte, pelo menos isso ele sabe fazer, chutar forte. Bateu no Moisés e voltou para ele. E aí ele teve uma segunda chance para se redimir. E se redimiu, fez o gol. Mas quase perde, quase que Moisés faz um milagre, salvar o Ian, mas não conseguiu salvar. Bom, outro destaque do programa Giro Esportivo de hoje. Caiu o segundo treinador do futebol maranhense. Foi demitido o técnico Mastrílio Veiga, da equipe do Cordino. Já tinha sido demitido Marcinho Guerreiro, do Moto, na segunda rodada, e agora, na sexta rodada, foi demitido o Mastrílio Veiga. Por quê? Porque o Cordino é o único time que ainda não venceu. 5 jogos, 2 empates, 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. O único time que não venceu. O único time que ainda não perdeu é o Maranhão. 5 vitórias e 1 empate. E o único que ainda não conseguiu vencer é o Cordino. E aí ficou insustentável para o Mastrílio Veiga. Não sei se já foi anunciado o novo treinador, daqui a pouco eu vou dar uma checada. 1h19. Vamos agora começar a girar com os trepidantes da Timbira. E a gente começa falando do Moto Clube São Luís e ainda o rescaldo da derrota para o Sampaio no último sábado. Moto. E quem acompanha o dia a dia rubro-negro é ele. Daniel Amorim. Informação sem fim pela Timbira. Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde para você, Heraldo Moreira. Ótima tarde também para o ouvinte que está sintonizado aqui na Rádio Timbira. O Moto Clube de São Luís volta aos treinos hoje à tarde lá no CT Pereira dos Santos, depois da derrota do Superclássico do último sábado no Estádio Castelão. O time motorizado acumula uma sequência de 3 partidas seguidas sem vencer dentro do campeonato estadual. Perdeu para o Tuntum, fora de casa, empatou com o Cordino também fora de casa e perdeu para o Sampaio. O Moto tem apenas uma vitória no Campeonato Maranhense contra o Chapadinha e por isso até saiu da zona de classificação do G4 do Campeonato Maranhense após essa derrota. O time rubro-negro no final de semana estreou vários jogadores. O zagueiro Kaique Oliveira, que começou como volante, o meia Jefinho, o atacante Felipe Alves, o meia atacante Gerson Júnior, todos estrearam muito bem com a camisa do Moto e pode ser que para a partida de quarta-feira o técnico Tuca Guimarães utilize mais algum jogador desses como titular. Lembrando que o Kaique Oliveira foi titular no setor de meio campo, depois com as mudanças feitas pelo treinador, ele foi recuado para o miolo de zaga. Por falar no Tuca Guimarães, vamos ouvir o técnico motorizado sobre a questão das finalizações. O Moto teve várias oportunidades, mas, segundo ele, precisa aproveitar melhor essas chances de gol. A gente tem que melhorar esse último momento nosso para a gente tirar proveito de um grande jogo desse que a gente fez. Eu acho que era um jogo que era para vencer com uma certa tranquilidade, a gente não fez os gols e uma hora o jogo é imprevisível, né? Você toma um gol como nós tomamos o primeiro, um bate-rebate ali, e aí o segundo gol ali,
uma situação que eu nem consegui ver ainda, um desencontro, mas pelo quanto nós controlamos o jogo, naquele último momento já era para a gente estar bem mais tranquilo do que a gente estava. Mas agora são correções que a gente vai usar tanto a parte audiovisual como a parte cognitiva. A gente sabe que não tem como pôr carga de hoje para quarta, mas eu tenho certeza que agora cada partida vai ser um degrau a mais que nós vamos subir em termos de performance. Tá então a participação do técnico Tuca Guimarães aqui ao microfone da Rádio Timbira. O Motoclube de São Luís então se reapresenta hoje à tarde, treina amanhã. Novamente à tarde aí já encerra a preparação para mais um clássico. Maremoto diante do Maranhão Atlético nessa quarta-feira, 8h15 da noite, no Estádio Castelão. Como o técnico falou, o Tuca Guimarães, o Moto não vai dar uma carga de trabalhos pesada. O elenco vai ter acesso hoje ao vídeo do jogo do último sábado para que o treinador possa fazer alguns apontamentos. Tem o treinamento de amanhã para ajustes de posicionamento, trabalhos mais técnicos, nada tão intenso até para não desgastar os jogadores para o jogo de quarta-feira. Informações da equipe rubro-negra aqui na Rádio Timbira, em sintonia com você. Tá aí, Daniel Amorim trazendo a fala, inclusive, do técnico rubro-negro. O Moto fora do G4. Os 4 primeiros colocados do Campeonato Maranhense neste momento são Maranhão, primeiro, Sampaio, segundo, Maranhão com 16 pontos, Sampaio com 15, Imperatriz terceiro com 11, quarto, Pinheiro com 7. O Moto é o quinto com 5 pontos, Tuntum é o sexto com 5 pontos, mas o saldo de gols do Moto é melhor. Chapadinha é o sétimo com 4, Codino, lanterna com 2 pontos. Se o campeonato, essa primeira fase, terminasse hoje, nós teríamos na semifinal Maranhão e Pinheiro, o segundo jogo em São Luís, Sampaio e Imperatriz, Sampaio e Imperatriz, o segundo jogo também em São Luís. Vamos agora trazer as últimas do Bode Gregório. Maranhão. E Maranhão é com ele, Jalber Pereira. rompendo barreiras e fazendo rescaldo também do jogo do Maranhão ontem pela Copa do Nordeste. Não é isso, Jalber? Muito boa tarde. Geraldo, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham ao Giro Esportivo aqui pela nossa Rádio Timbira, em sintonia com você nesta segunda-feira. Hoje já são 5 de fevereiro de 2024. Olha, o Maranhão Atlético Clube realizou a sua estreia na Copa do Nordeste fora de casa na noite desse domingo e enfrentou o ABC no estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte, e conseguiu o empate de 2-2, aquele empate com sabor de vitória. O MAC começou a partida de forma tímida, devido ao cansaço ocasionado pela sequência de viagens e jogos, tanto que o time atleticano foi surpreendido com o gol do time adversário aos 14 do primeiro tempo. Mesmo assim, a equipe não se intimidou e aumentou sua aposta para Adeilson, que deu aquele passe açucarado para Vinícius Barata. Ele se livrou da marcação, chutou forte e acertou o ângulo esquerdo do goleiro adversário para deixar tudo igual. Já com o domínio da partida, o MAC chegou ao seu segundo gol aos 16 da etapa complementar. Cabeçada certeira de Cleicione, depois de uma cobrança de escanteio pelo lado direito ofensivo, efetuado pelo próprio Vinícius Barata. Nos acréscimos, aconteceu o lance polêmico, quando o lateral Ian foi cumprimentar o goleiro Moisés por uma defesa. Nesse ato, o lateral acabou tocando com as mãos na bola. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o chileno Javier cobrou e Moisés fez a defesa, mas na volta do rebote, o próprio Javier acertou a bola no fundo das redes para fazer 2-2. No final do jogo, o técnico Zé Augusto falou do empate conquistado fora de São Luís e lamentou não ter conquistado a primeira vitória na competição. Um jogo que a gente tinha tudo para vencer, né? Acho que encarar o ABC aqui da maneira que nós encaramos era para a gente ter vencido o jogo. Eu acho que até o último minuto, eu acho que não sei nem o que aconteceu, na verdade, que o Ian fez, que tocou com a mão na bola 2 vezes. Mas a gente jogou bola, jogou futebol. Eu acho que se tivesse o vencedor era para ser nós. Mas faz parte do futebol, vamos agora conversar um pouco com os atletas, descansar. Quarta-feira já tem um clássico, né, no Maranhense, então acho que agora fizemos um bom jogo.
Acho que os 3 pontos era ideal, mas é o começo de competição. Vamos tentar ajeitar a equipe mais ainda para a gente fazer um grande jogo. Com o resultado, o MAC passou a ocupar a 4ª colocação do Grupo A da competição, agora com ponto conquistado. Pelo Nordestão, o time volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Náutico em São Luís, diante da sua torcida. Já pelo estadual, o próximo compromisso do Bode Gregório será na próxima quarta-feira contra o Motoclube, aqui na capital maranhense. Essas as últimas informações do Bode Gregório para o público ouvinte que acompanha ao Giro Esportivo aqui pela nossa Rádio Timbira, em sintonia com você. É isso aí, Jalber Pereira trazendo inclusive o técnico Zé Augusto da equipe do Maranhão. Você percebeu pelo som ambiente que essa entrevista ele concedeu logo depois do jogo. Ele ainda não tinha visto o lance do Ian, por isso que ele cita inclusive a arbitragem. Mas a arbitragem, apesar de péssima, técnica, disciplinarmente, não influenciou no resultado. O pênalti realmente aconteceu, a culpa é do Ian. A conversa que o Maranhão tem que ter, Zé Augusto, diretoria, é com o lateral direito Ian. 1h28, para fechar, vem aí notícias da Bolívia querida. Sampaio. E Sampaio é com ele. Noel Soares. O mordedor malvadão tá na área. Boa tarde, Noel. Boa tarde a você, Araldo Moreira. Um abraço ao ouvinte sintonizado na Timbira. Após vitória no último sábado sobre o Moto pelo placar de 2-0, o Sampaio Corrêa já pensa no Imperatriz, adversário da próxima quarta-feira na região tocantina. A reapresentação do grupo de jogadores será na tarde de hoje no CT José Carlos Macieira. Os atletas que enfrentaram o Moto vão fazer apenas uma atividade regenerativa. Sem tempo para treinar, o Tricolor de Aço já está com as malas prontas. A viagem provavelmente deverá acontecer na noite desta segunda-feira ou nas primeiras horas desta próxima terça-feira. Segundo informações da assessoria do clube, o martelo em torno da viagem, o horário e a data será batido na tarde de hoje ainda no CT do clube. Alguns jogadores vão ser avaliados pelo departamento médico do Sampaio Corrêa, caso do volante Pablo Oliveira, que ainda no trabalho de aquecimento para o jogo contra o Moto, sentiu um desconforto na panturrilha, deixou a partida sentindo esse desconforto, e o atacante Cebolinha, que sentiu um desconforto na posterior da coxa. O atacante Pimentinha segue fora. No treino pronto para o clássico diante do Moto, o atleta acabou sentindo desconforto no adutor da perna esquerda. Segundo o fisioterapeuta Marcos Ichelli, ele apresentava sinais clínicos de lesão grau 1, vai passar por exames e, portanto, também não deverá enfrentar a equipe do Imperatriz. Então é isso, Heraldo. O Sampaio já de malas prontas vai enfrentar na quarta-feira, na região tocantina, o Imperatriz, o tricolor buscando a sua 6ª vitória ao longo do estadual edição 2024. São as informações do Tricolor de Aço, pelas ondas da Timbira, em sintonia com você. Pois é, mais um clássico no futebol maranhense na próxima quarta-feira, Imperatriz e Sampaio, lá no estádio Frei Epifânio. Partida que vale muito, porque o Sampaio é o vice-líder com 15 pontos, o Imperatriz é o terceiro com 11 pontos. Não quer ficar muito distante do Maranhão e do Sampaio, para isso precisa vencer. E em o Sampaio vencendo, ele retoma, pelo menos momentaneamente, a liderança da competição da equipe do Maranhão. Então é mais um grande jogo na próxima quarta-feira. 1h31. Missão cumprida pela mais ouvida. Tá na hora de já ir embora. Eu retorno amanhã, 1h aqui com o seu Giro Esportivo. Então é isso, muito grato pela sua audiência. Estivemos em cadeia com as rádios S de São Luís, do Solon Vieira, Itapetininga de Bequimão, do Robson Paes, e Princesa de Pinheiro, do Alberto Ribeiro. Mesa de áudio e de vídeo, Samira Maciel. Redes sociais,
Odara Pereira. Novas de esporte a qualquer momento na nossa programação, e às 18 horas tem o Jogo Rápido com a dupla Roberto Ramos e Edivan Fonseca. Vem aí a nossa faixa de podcasts. Hoje, segunda-feira, é dia do TimbiraCast com a querida Cris Souza, e ela já mandou aqui pra gente a entrevistada de hoje, que é a Belle Nascimento, cantora, compositora, produtora fonográfica e pesquisadora musical. Com certeza vai render um papo muito interessante. Já já aqui pelas ondas da Timbira. Pratique sempre pelo menos estes valores: empatia, ética, gratidão e humildade. Pense nisso.